a previsão é do momento de posse coletiva, de dar a posse aos 22 ministros. Esse é o local onde Eduardo Ribeiro acompanhou para a gente ao vivo, lá de dentro, toda a preparação desse momento. E agora o que ele assina, Eduardo, é justamente esses termos de posse que ele vai dar para cada um dos ministros assinarem, não é isso? Inicialmente a assinar seu termo de posse. É isso mesmo. Lembrando que há participação também do vice, general Hamilton Mourão. Bastante aplaudido neste momento, o primeiro-ministro a ser chamado depois de Onyx Lorenzoni. O ex-juiz Sérgio Moro foi convidado e o anúncio do convite a Sérgio Moro foi feito com exclusividade na primeira entrevista de Jair Bolsonaro, depois da vitória, dia 29 de outubro, aqui na Record TV. Já no dia seguinte, alguns dias depois, na verdade, Moro visitou o Bolsonaro na casa dele, na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e numa conversa de pouco mais de 30 minutos, os dois definiram esse momento. Jair Bolsonaro vai assinar a cada uma das posses, cada uma das posses dos 22 ministros nesse instante. Os ministros assinam e o presidente também assina. Na verdade, o primeiro a assinar foi Sérgio Moro. E agora, na sequência, é que veio a assinatura, então, do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele que é gaúcho de Porto Alegre, filiado ao DEM. Agora, então, é chamado o ministro da Defesa, que vai assumir a defesa. Fernando Azevedo Silva, general do Exército desde 2014, ele é do Rio de Janeiro. Embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Agora, Ernesto Araújo, que assina o termo de posse, ele que já havia cumprimentado o Bolsonaro no momento de receber as saudações dos chefes de Estado. Agora ele assina ministro das Relações Exteriores. De Estado da Economia. Agora o super-ministro da Economia, que vai acumular as pastas Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. Foi o guru econômico de Bolsonaro que preparou toda a proposta econômica de Bolsonaro, conquistou a confiança de parte do mercado financeiro e que dá o aval econômico ao governo de Bolsonaro. Considerados, então, com o peso de super-ministros, Paulo Guedes, que acaba de assinar o termo de posse, Sérgio Moro, que foi o primeiro a assinar o termo de posse, justamente porque são ministérios muito relevantes, Tarcísio Gomes de Freitas, que acumularam ministro outras de Estado pastas. da Infraestrutura. Agora, a infraestrutura. Claro, tá tudo certo. E o público aí, Eduardo, que acompanha, é o momento mais protocolar da posse, mas o público que acompanha em alguns momentos faz questão de se manifestar e, dependendo do nome que é chamado, aplaudir e se manifestar. Agricultura, pecuária e abastecimento. É verdade, sim, Adriana. A gente nota, sobretudo, a manifestação dos outros ministros quando um novo colega é chamado à frente, o aplauso, o ânimo, né? Como agora, a ministra Tereza Cristina, que vai comandar a pasta da Agricultura e que era presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio no Congresso Nacional e declarou apoio a Jair Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral. Ricardo Vélez Rodrigues, ministro E agora de termina de Estado da assinar. Educação. Essa foi uma surpresa, a convocação do ministro Vélez Rodrigues para a Educação. Jair Bolsonaro mantinha praticamente em sigilo as conversas com ele, uma indicação que foi feita pouco tempo antes.
Mas o que chamou a atenção é que o próprio Vélez, que é colombiano naturalizado brasileiro, ele havia anunciado nas redes sociais dele que tinha sido convidado para essa posição de ministro da Educação. Mas como ele não estava no radar, digamos assim, da imprensa até então, passou despercebida essa indicação. Agora é chamado Osmar Terra, que será ministro da Cidadania. Ele que é médico gaúcho, deputado federal pelo MDB, pelo 6º mandato. Foi reeleito agora em 2018, mas o suplente é que assume, já que ele está assumindo nesse momento o Ministério da Cidadania e Ação Social. É o ministério que cuida do Bolsa Família. Ele já foi secretário de Saúde no Rio Grande do Sul e foi ministro de Temer do Desenvolvimento Social, que agora muda de nome. O ministério abrange outras áreas, mas muda para Ministério da Cidadania e Ação Social. Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde. Mais um ministro chamado, Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, já foi deputado federal por 2 mandatos, é um médico ortopedista que assume a saúde. E ele que preparou o plano de governo de Bolsonaro na área da saúde. À medida que cada ministro assina o termo de posse, e o Bolsonaro também assina esse termo, eles vão se enfileirando ali atrás, a gente já vê, eles vão ficando Bento Albuquerque, logo ali atrás. ministro de Estado de Minas e Energia. Logo depois vai ser o momento da foto oficial. Agora o ministro que assume a pasta de Minas e Energia é carioca e já foi diretor do desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, mais um militar que compõe a equipe de governo de Bolsonaro. São alguns militares que compõem essa equipe, inclusive para um dos ministérios que não era considerado o ministério da área militar, geralmente eram chamados civis, que é Secretaria de Governo, que vai ficar diretamente ali ao lado do presidente, dentro do Palácio do Planalto. São vários militares que vão auxiliar Bolsonaro em seu governo. Não é isso, Eduardo? Ele nomeou, valorizando o que ele vinha propondo, que era valorizar as Forças Armadas. Ele dá esse gesto, inclusive, na escolha dos seus auxiliares. Agora mais um militar, que é o astronauta brasileiro, o único brasileiro que já foi enviado ao espaço numa missão espacial, num convênio com a NASA, assume o Ministério da Tecnologia. Eduardo. É isso mesmo, e ele foi o 4º ministro a ser anunciado. E ao longo da campanha, Bolsonaro já anunciava o nome de Marcos Pontes como um provável ministro. Demorou um pouco para ser oficializado, mas logo foi oficializado assim que houve a vitória de fato. Os militares costumam dizer que passam anos estudando com dinheiro público e agora é a hora de retribuir esse investimento público na educação de muitos deles dentro do governo. Agora foi chamado quem vai assumir o Ministério do Meio Ambiente, é Ricardo Salles, que assina agora o termo de posse, um advogado de São Paulo, foi do Partido Novo de São Paulo, foi secretário de Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin. Ele teve apoio de vários setores, indústria, setor imobiliário, porém há uma expectativa em relação a como as regras ambientais serão flexibilizadas no país, que é uma promessa de campanha de Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo. Agora o chamado para assinar o termo é o novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é presidente do partido de Bolsonaro, o PSL, em Minas Gerais. Ele foi eleito o deputado federal mais votado em Minas, agora, nessa última eleição de 2018. Também não vai assumir, o suplente é que assume, já que ele assume a pasta do turismo. Praticamente completa ali a equipe. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, ministro agora, de Desenvolvimento Estado do Regional. Desenvolvimento Regional. Gustavo Canuto, que não tem filiação partidária, é um servidor de carreira do Ministério do Planejamento e é graduado em Ciência da Computação. Alguns dos nomes, além de muitos militares presentes nessa equipe de governo de Bolsonaro, alguns dos nomes indicados por ele, escolhidos por ele, não têm filiação política, o que fez Bolsonaro reforçar o discurso de que esse é um ministério sem viés político.
mas que terá que negociar profundamente com os políticos no Congresso para conseguir realizar suas propostas. Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agora, Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares Alves, que é advogada, assessora parlamentar por muitos anos e já atua há bastante tempo em movimentos de defesa das crianças, das mulheres e no combate à pedofilia. Dos 22 ministros escolhidos por Bolsonaro, são 2 mulheres. A Damares agora ocupa, então, Gustavo Bebiano fila aí de Rocha, equipes ministro de de Estado, ministros chefe atrás da de Bolsonaro. Secretaria-Geral da Presidência da República. Secretário-Geral da Presidência é um cargo super relevante do núcleo duro, que a gente chama o núcleo mais próximo, que trabalha dentro do Palácio do Planalto, ao lado do presidente. É Gustavo Bebiano, um advogado do Rio de Janeiro, principal articulador da candidatura e campanha de Jair Bolsonaro ao lado dos filhos dele. Estado da Controladoria Geral da União. Agora a CGU. Wagner Rosário já estava à frente da CGU, na verdade é um ministro, tem status de ministro, é um ministro que é mantido, então, no cargo, segundo a equipe de Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro, porque tem um perfil técnico. Ele assumiu a pasta da Controladoria Geral da União em junho de 2017 e segue, então, no cargo, mesmo com a mudança de governo. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. É justamente essa pasta, a Secretaria de Governo, que eu havia comentado anteriormente, que é um ministério que geralmente tinha nomes de pessoas civis indicadas. São pessoas que trabalham diretamente, é um cargo de ministro que trabalha diretamente também com o presidente dentro do Palácio do Planalto e que, pela primeira vez, foi escolhido um militar, Carlos Alberto dos Santos. É um general da reserva, gaúcho, e ocupa essa função que em outros governos era de alguém civil. General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que a gente já viu em alguns momentos da posse hoje, porque ele teve contato direto na preparação da questão de segurança, porque ele assume o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Ele que é um general de 4 estrelas, maior patente do Exército Brasileiro, e assume a pasta que é responsável justamente pela segurança, todas as viagens do presidente, viagens internacionais, do presidente e do vice-presidente, e é ele também que vai coordenar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, é o ministro que cuida da segurança e da área de inteligência André do Luiz governo de federal. Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Agora a AGU. É um advogado de Bauru, André Luiz de Almeida Mendonça, funcionário de carreira da AGU, onde já foi corregedor-geral e também diretor de patrimônio e probidade. Portanto, é mais um nome sem filiação, um nome que foi escolhido por ser servidor de carreira da Advocacia Geral da União, que defende os atos do presidente em momentos de questionamento. Mais um livro de posse, mais um termo enviado até. Senhoras e senhores, nesse momento, o presidente da República assina a mensagem que submete à apreciação dos membros do Senado Federal a indicação do senhor Roberto Campos Neto para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Convidamos o senhor Campos Neto a acompanhar a referida assinatura e tomar lugar no dispositivo. Esse é um termo diferente, como eu havia explicado antes. Todos os outros ministros foram empossados como ministros. E esse é um termo de
indicação de nomeação, porque o futuro presidente do Banco Central tem que ser sabatinado pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Neste momento, e tem que ser o presidente votada e da aprovada República, a indicação o dele. vice-presidente da República, os ministros de Estado e os comandantes E agora de eles vão se força organizar para deslocam-se ao Salão oficial. Oeste para o registro da fotografia oficial do gabinete.